A primeira frase que eu vou trazer é o seguinte: uma opinião formada sobre determinado assunto importa mais do que os fatos relacionados a ele? E aí, verdadeiro ou falso? Quem me responde primeiro? Vamos começar com ordem alfabética? Vamos começar com o Adriano? E aí? Uma opinião formada sobre determinado assunto, ela importa mais do que os fatos relacionados a ele? Verdadeiro ou falso? Assim, ó, falar do ponto de vista filosófico significa sustentar, em primeiro lugar, que as opiniões elas precisam partir de um ponto de vista racional. A primeira coisa, né? A opinião ela parte do ponto de vista racional. Obviamente que a opinião, quando você constrói acerca de um fato, ela precisa, isso na filosofia é muito comum, você precisa evoluir na discussão da opinião. Tanto que é muito comum os filósofos no início da sua carreira começar defendendo um modo de abordar a realidade e depois eles mudam. Então, assim, é preciso que a construção daquilo que eu vejo, né, da opinião, do fato, porque a palavra assim, opinião, ela é muito vazia, né? Você dizer, é a minha opinião. Inclusive, hoje a gente vive a ditadura da opinião. Não, mas é a minha opinião. Então, isso é meio complicado, né? Inclusive, sobretudo na cultura da lacração, né? Que se tem muito mais preocupação em vencer o debate, tentar humilhar o adversário com argumento, com palavras e frases de efeito, do que propriamente trazer algo um discurso racional que se adeque da melhor maneira ao fato. Então, eu acredito assim, falso ou verdadeiro, precisa ser elaborado uma frase como essa, né? A gente precisa dizer assim que a opinião ela é fruto de um momento que você olha a realidade e você emite uma opinião sobre isso, ou um parecer sobre isso, um discurso sobre isso, mas que precisa ter da melhor maneira adequada aos fatos. É possível 100%? Não. Mas assim, não dá para dizer só que porque você olhou o fato e tem uma opinião e que ele seja verdadeiro por si só, porque é uma opinião e porque a opinião constitui no fato de você se posicionar e de que aquilo é verdade, seja para você ou para a comunidade que você atua. Muito bom, Adriano. Edgar, evidências têm pouco poder para mudar a visão de uma pessoa, verdadeiro ou falso? De novo, evidências têm pouco poder para mudar a visão de uma pessoa. Eu acredito que seja verdadeiro, realmente tem pouco poder. Porque nós somos dotados de inteligência e podemos ver de forma diferente, né? Então, nesse emaranhado de pensamentos, as evidências nem sempre vão fazer com que eu pense realmente aquilo que está aparecendo. Como o Adriano disse, podem ter N opiniões, essas opiniões podem ser mudadas com o tempo, as pessoas podem mudar, e as evidências não mudam, mas o pensamento, o que se pensa sobre as evidências, esse é possível. Muito bom. Hélio, vou fazer a mesma pergunta do Adriano para você. Uma opinião formada sobre determinado assunto importa mais do que os fatos relacionados a esse assunto? Totalmente falso. Uma opinião sem fundamento é algo vago, é algo que fica pairando no ar. A opinião da pessoa ela tem que ser embasada em fundamentos, em evidências, em assuntos palpáveis. A partir do momento que eu mantenho a minha opinião sobre algo que não tem fundamento, apenas uma opinião pessoal minha, sem uma base concreta, vai ficar bravo. Então, para mim, totalmente falso. Boas. Evidências têm pouco poder para mudar a visão de uma pessoa, verdadeiro ou falso? Eu tenho que concordar com o Edgar. O Edgar está certo. Lamentavelmente, principalmente no Brasil, onde as pessoas têm orgulho da própria ignorância, elas cultivam a sua ignorância como se fosse a mais bela de todas as searas, né? Mesmo que você mostre todas as evidências do mundo, né, aquela pessoa vai bater o pé em cima
e vai dizer, não me interessam as evidências, não me interessa que você mostre para mim que o céu é azul, né? Para mim, ele vai ser de qualquer outra cor menos azul, né? E não é uma opinião artística, né? Baseado no sentimento do indivíduo. É pura teimosia mesmo, é birra pela ignorância. E no Brasil, principalmente no Brasil, numa sociedade que é tão pouco afeita à racionalidade, à busca pelo conhecimento, que lê tão pouco, que rende o seu espírito ao contraditório, né? Mesmo que se mostre que água é molhada e que fogo queima, muitas vezes a pessoa vai preferir se prender. E aí, lembrando do que os gregos, esses carinhas que nos ensinaram filosofia há muito tempo atrás, eles vão dizer, existe uma diferença entre doxa e aletheia, né? Doxa é opinião, aletheia é verdade. Ninguém que se prende à doxa vai chegar à aletheia. Por isso que Sócrates vai ensinar, né, para se desprender das primeiras impressões, saber que nada se sabe, buscar a verdade a partir da ignorância, se reconhecer ignorante. Todo grande sábio se reconhece um grande ignorante eternamente. E esse tem condições de avançar. O sujeito que se acha dono da verdade, que parte da sua doxa, senta em cima dela, né, e renega todas as evidências, esse daí está fadado à ignorância eterna. E não adianta tentar mostrar nada ao contrário para ele, porque nada vai mudar aquele tipo de pensamento.